Quando a gente fala sobre Drama Total, é impossível não lembrarmos dos dois maiores vilões desse desenho, e que com certeza fizeram história juntos em Drama Total quando participaram de turnê mundial. De um lado temos a Heather, a maior vilã de Drama Total, responsável por diversas eliminações e manipulações ao decorrer da série, que de repente se depara com um garoto que pode ser bem pior do que ela, e que está disposto a passar por cima de qualquer um para conseguir o que quer. E a única pessoa capaz de impedi-lo, ironicamente, é a pior pessoa de Ilha dos Desafios. No início não parecia grande coisa, mas num piscar de olhos se tornou uma grande rivalidade, que os levou de inimigos para apaixonados, e resultou em uma das finais mais bem feitas de Drama Total, e num enredo de tirar o chapéu. Então, se você ficou interessado e quer saber mais sobre esse casal e como a Heather conseguiu gostar de alguém, prazer, eu sou o Narigudo e hoje vamos falar sobre Drama Total. Antes de tudo, eu acho que a gente precisa entender quem é a Heather, porque só entendendo o que move essa personagem, a gente consegue enxergar o porquê dela ter se envolvido com o Alejandro, e por que deu tão certo. A Heather, desde a primeira temporada, ela é tratada como a grande antagonista. Ela é manipuladora, ambiciosa e muito competitiva, sempre pronta para fazer o que for preciso para ganhar. E isso à primeira vista faz com que muita gente olhe para ela como uma pessoa muito ruim e sem sentimentos. Durante a primeira temporada, a gente só tem esse lado dela explorado, e é comum que muitas pessoas acabem pensando nela dessa forma. Muitas das vezes, ela provoca as pessoas sem necessidade, ela cria situações para prejudicar oponentes e até os próprios aliados, e não parece sentir nenhum arrependimento sobre qualquer coisa ruim que ela fez. Como foi na eliminação de Lindsay, que era a única pessoa da ilha que estava do lado dela. E mesmo assim, ela fez o que fez. E mesmo no final do episódio, ela estando totalmente errada, ela não se mostrou nada arrependida. E até em alguns momentos em que ela percebe que está fazendo coisas ruins, ela não se sente nada arrependida. Ela realmente sabe o que está fazendo, mas ela não sente nada quanto a isso. Mas aí chegamos no episódio especial Deu a Louca na Ilha dos Desafios, em que os participantes devem achar a maleta de $1 milhão que está escondida no acampamento. E numa parte do episódio, a Heather se encontra perdida, sozinha, sem alianças ou amigos. Então, ela acaba desabafando com Harold, dizendo que ela não gosta de ser má o tempo inteiro, mas que isso acabou se tornando um hábito dela. E levando em conta que no passado ela era acima do peso e sofria bullying no colégio, ela acabou criando essa armadura e essa personalidade de sempre estar a um passo à frente de todos, porque ela não será atingida se ela atingir primeiro. Mas essa armadura tem um preço. Por trás dela, tem uma garota extremamente inteligente, mas que é solitária, e não sabe lidar com o seu próprio comportamento. Coisa que vimos em Luzes Dramação, que ela se sentia sozinha por não ter mais a Beth e Lindsay ao seu lado, mas era orgulhosa demais para admitir isso. E ela até consegue ter uma amizade com Leshana em uma parte da série, mostrando que ela não era só maldade, existia outra Heather que ela não mostrava pra gente. E é aí que entra o Alejandro. Quando ele aparece na competição, a Heather vê nele um reflexo. Um adversário tão perigoso quanto ela. Um jogador que também usa charme, manipulação e estratégias como arma. E o mais assustador, alguém que consegue ver ela além desse muro que ela mesma criou. A Heather sempre esteve no controle. Em todas as temporadas, ela dominava alianças, manipulava os outros com facilidade e não deixava ninguém chegar perto o suficiente para ameaçá-la emocionalmente. Ela estava acostumada a ser a jogadora mais perigosa da competição. Mas então apareceu o Alejandro. E o Alejandro não só jogava no mesmo nível que ela, mas às vezes jogava até que melhor. A atração que ela sente começa como uma disputa de poder. Um tentando enganar o outro. Um tentando se manter no controle. Mas no fundo, ela começa a se sentir atraída. Porque o Alejandro faz algo que ninguém nunca tinha feito. Ele a enxerga. Enquanto a maioria via a Heather como uma vilã, uma manipuladora, alguém a ser evitado, o Alejandro via valor no jeito dela. Ele via inteligência, coragem, capacidade de liderança. Ele até cita ela como uma das causas da equipe Amazônia ser tão implacável. E mesmo que ele também quisesse derrotá-la, ele muitas das vezes se importava bastante com ela. Como foi em um dos episódios finais de turnê mundial, em que mesmo que ele quisesse derrotá-la, ele ainda assim ajudou ela, porque ele se importava muito. E isso era novo para Heather. Ela nunca precisou lidar com alguém que tratasse ela
ela como igual, alguém que falasse a mesma língua estratégica que ela, que desafiasse as suas emoções e ainda assim reconhecesse sua força. E isso acabou criando uma enorme atração entre eles dois. Ela fica fascinada pelo adversário que ela não consegue prever. De repente, apareceu alguém que não via ela como uma garota mimada, que você deve odiar, mas sim como alguém normal, que você pode se apaixonar. No fundo, a Heather se atraiu pelo Alejandro não porque ele era o oposto a ela, mas justamente porque ele era muito parecido. E mesmo que ele fosse seu rival, ele sempre reparava bastante nela. Ele reparava na Heather, que não era a Heather vilã, mas sim a Heather real. E se vocês estiverem com dúvidas sobre isso, assistam os episódios de Turnê Mundial. Ele sempre fala da Heather de uma forma muito carinhosa. E isso mostrava todo o sentimento que ficava nas entrelinhas. E é muito engraçado como toda essa relação ficou tão intensa, porque o amor deles nasceu na guerra. Mas foi justamente essa guerra que fez ela baixar a guarda. E o nosso Alejandro. O que temos para falar sobre esse outro personagem? O Alejandro entra na terceira temporada como o grande antagonista. Ele é bonito, carismático e muito inteligente. Mas diferente dos outros vilões e da Heather, ele não manipula pela força ou pelo medo. Ele manipula pelo afeto. Ele sabe exatamente o que dizer, quando dizer e para quem dizer. É como se ele conquistasse para destruir, sem ao menos se apegar ou gostar de fato das pessoas. Parece que ele estudou cada participante e cada episódio de Dama Total, para ser o mais implacável possível e conseguir ganhar o prêmio de $1 milhão, sendo bem pior do que a Heather no quesito crueldade. Com essa estratégia, ele não se torna o motivo da eliminação de 1 ou 2 personagens, mas sim de mais de 10 competidores. A equipe Vitória, por exemplo, ela foi quase inteiramente eliminada por ele, desde os flertes com as garotas da equipe até a manipulação dos meninos. O DJ foi um fantoche dele por um longo tempo. E quando o Alejandro viu que ele não era mais útil e poderia ameaçar a sua vitória, ele simplesmente se livrou dele. E é isso que faz ele se sair tão bem nessa temporada. Afinal, com ele sendo um participante totalmente novo, ele poderia agir da forma mais fingida possível e contar a história que ele quisesse, e ninguém iria desconfiar. E somando isso à sua forma tão fria e sutil de se jogar, ele tinha o jogo praticamente entregue pra ele. E com outros personagens como o Duncan saindo bem cedo e o Noah sendo eliminado mais pra frente, ninguém iria desconfiar ou poderia detê-lo, ou ser um obstáculo para ele. Ou será que não? A Heather é a primeira pessoa que não cai nos encantos dele, que não se deixa iludir. Ela é teimosa, direta, orgulhosa e muito perceptiva, que não se deixa enganar. E acima de tudo, ela entende o jogo. A Heather é a única que consegue jogar de igual para igual com ele. E isso deixa ele um tanto interessado. Porque, pela primeira vez naquele jogo, e talvez na vida dele, alguém poderia ser tão bom quanto ele. Tirando o seu irmão, mas não vamos falar sobre ele agora. E todo esse afeto por parte dele nasce de forma planejada. Inicialmente, ele queria usar de seu charme para manipular a Heather, mas isso foge do seu controle. E esse é o ponto de virada. O Alejandro, que sempre usou do amor como arma, agora se via vítima daquilo que ele mais usou contra os outros. Porque a Heather, ao mesmo tempo sendo a sua rival, ela o provoca, frustra os seus planos e o tira desse papel de manipulador absoluto. Em vários momentos, por estar se envolvendo demais e se preocupando com a Heather, ele acaba que prejudica o seu próprio jogo. E isso não acontecia só uma ou duas vezes, acontecia várias vezes. A Heather o desafiava e mostrava ser capaz de derrotá-lo. Porque é aquilo, né? A única arma capaz de vencê-lo é aquela que ele usava contra os outros. O Alejandro tinha tudo garantido. Desde que apareceu na competição, ele manipulava os outros com facilidade. Ele encantava com um sorriso e conseguia tudo o que queria. As pessoas confiavam nele e quando percebiam, já estavam jogando o jogo dele. Mas aí veio a Heather, que acabava com tudo isso e mostrava que enquanto ela estivesse no jogo, se ele quisesse vencer, teria que se esforçar muito. E foi aí que ele se apaixonou. Toda aquela determinação, teimosia e rivalidade mostrou que ela era uma oponente à altura e mais parecida com ele do que ele imaginava, fazendo ele criar um afeto genuíno, mesmo que aquilo significasse a sua derrota naquela temporada.
Eu acho que a conclusão que podemos tirar deles dois como casal é que eles são um retrato perfeito um do outro e não tem como discordar. Com a Heather sendo um Alejandro, só que sem um filtro social, e o Alejandro sendo uma Heather macho, como o Noah diria. E eu acho que desde o primeiro episódio em que eles se conhecem, eles sabem disso. E na minha opinião, a história deles dois juntos não é só muito bem escrita para o casal, mas também a história deles envolve toda a turnê mundial. Sem eles dois, aquela temporada não existiria. O enredo foi construído exatamente para eles dois de uma forma tão gradual e bem pensada, que se tornou um dos, se não, o melhor enredo de Dama Total. Absolutamente todos os acontecimentos daquela temporada tem o dedinho deles dois. Bem no começo, já temos o início daquela rivalidade surgindo bem na nossa frente, com ninguém notando como o Alejandro era uma ameaça e a Heather ficando cada vez mais desconfiada sobre ele. Mas com ela sendo uma vilã e não tendo uma das melhores reputações dentro do desenho, alguma coisa teria que mudar. E é aí que começa a turnê mundial, com o Alejandro se tornando um vilão bastante perigoso e tendo o jogo na palma da mão, e a Heather saindo daquele posto de antagonista e passando a ser a protagonista da temporada. E como a temporada girava em torno deles dois, é claro que seus planos também iriam se colidir alguma hora ou outra. Como foi quando os dois estavam tentando ganhar a aliança do DJ. Foi muito engraçado e divertido de ver eles dois tramando os mais diversos planos para derrubarem o outro. Era uma disputa de poder de quem sabia jogar mais. Ou era a Heather fazendo de tudo para a equipe Chris é muito gato perder, e consequentemente aumentar as chances do Alejandro sair, ou era o Alejandro manipulando o jogo para prejudicar a equipe Amazônia, como foi quando ele fez o Tyler contar sobre Duncan e a Gwen, fazendo a equipe entrar em pé de guerra. E além desses momentos, também tivemos outros momentos em que eles trabalhavam juntos, como foi na eliminação de Duncan, Courtney e Blaney. Os dois estavam quietinhos lá no canto deles, só manipulando a situação. E eu acho engraçado que essa implicância deles dois um com o outro não conseguia esconder o afeto que eles sentiam. A Heather quase morreu de preocupação no episódio de Londres quando o Alejandro desapareceu. E quando a Heather começou a flertar com o Duncan como uma forma de estratégia. Mesmo sabendo que aquilo era uma mentira, o Alejandro ainda ficou um pouco com ciúme. E se perguntou se ela realmente estava flertando com ele de verdade. E tudo isso, as manipulações e acontecimentos, cada episódio, cada segundo, nos levaram até o último episódio da temporada. O confronto final entre eles dois. Que rendeu, na minha opinião, a melhor final que esse desenho já viu. Sendo pela Heather admitindo que gosta do Alejandro, ou ele ficando todo emocionado e perdendo por causa disso. E que, independente do final, o resultado era cinema. E quando chegamos em Só Estrelas, as coisas funcionam da mesma forma. Eles ainda têm aquela implicância e tentam se derrubar, mas fica bem na cara que eles se gostam bastante. E o Alejandro até elimina a Heather em uma parte da competição. Mas quando eles voltam na final, é como se nada tivesse acontecido. Porque o que acontece no jogo, fica no jogo. E uma coisa curiosa é que fora do jogo, eles são totalmente diferentes. A Heather é amorosa, gentil, e o Alejandro não tá tentando manipular ninguém. E isso mostra como eles não só amam a parte vilã deles dois, mas também amam quem eles são de verdade. E isso mostra que eles gostam bastante um do outro e são bons namorados. E que apesar das brigas, eles estão dispostos a superar qualquer coisa. Sendo o casal mais unido de Dama Total, contanto que não tenha uma maleta de $1 milhão envolvida. E assim, chegamos ao final do nosso vídeo. E terminamos a análise sobre esse casal que muita gente gosta. Que mesmo tentando se eliminarem em todo episódio, no fim de tudo, gostavam um do outro. Mas agora eu pergunto para vocês. O que vocês acham desse casal? Vocês gostam deles dois? Deixem a opinião de vocês aí embaixo. Eu vou adorar ler os comentários de todos vocês. Por hoje, ficamos por aqui. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Obrigado você que ficou até o final do vídeo e até logo pessoal, fui!